Salve, salve galera, eu sou Beto Lima e tá começando mais um Ilha Talk Sports. Hoje eu tô aqui com meu amigo Marcos Paulo. O Marcos Paulo que tem transtorno do espectro autista nível 1. Ele é lutador de karatê, atleta amador, maranhense, já ganhou vários campeonatos. Ele está aqui para contar um pouco da história dele para a gente, de como ele desenvolveu o amor pelo karatê, como isso ajudou, como a arte marcial ajudou na vida dele, na vida pessoal dele e no convívio com a família, com o ciclo social. Então a gente vai saber toda a história dele aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Beto. Boa tarde para quem está assistindo, né? Como já foi dito, eu me chamo Marcos Paulo. Eu sou TEA nível 1, né? Então me desculpa assim o jeito que eu estiver falando, se alguém não entendeu, mas assim, eu vou procurar aqui passar do jeito mais claro possível, né? Contar aqui minha história no karatê, né? Como adquiri essa paixão, como foi que eu consegui chegar no nível que eu estou hoje, né? Então, assim, justamente por conta do autismo, na escola em que eu estudava, lá no Adventista, muitos me olhavam assim que eu tinha um comportamento diferente e com certeza é decorrente do autismo. E eu apanhava muito lá da maioria, né? E aí às vezes eu tentava descontar neles, né? Quer dizer, eu descontava, aliás, aí eles acabavam muitas vezes chamando minha atenção, aí eu levei muita disciplina por conta disso. E aí minha mãe, ela soube da situação, né? Ela que mora comigo desde quando eu nasci, ela sabe que eu tinha aquelas condições, né? Aí, visando eu melhorar meu comportamento perante a sociedade, né? E ela viu que lá no Parque Vitória, no bairro onde eu moro, tinha uma academia de karatê, né? Que ela via os meninos indo pra lá, de kimono. Aí ela teve a ideia de me colocar lá também, né? Só que no começo, quando minha mãe foi me botar no karatê, eu não queria ir não. Eu dizia assim, não quero ir não. Eu fazia chilique pra não ir. Aham. É sério, eu não queria ir. Eu ia obrigado por ela. Eu ia obrigado. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo que realmente foi fazendo diferença, né? O karatê. E eu já tava aprendendo a me defender Do desses pessoal pessoal. que te fazia bullying com você Isso, na escola. exatamente. Isso. Desse pessoal que fazia bullying. E outra coisa, e também em 2015 surgiu uma lei, né, dos autistas, isso também contribuiu para que diminuísse, né, O bullying. o índice de bullying que eles faziam comigo, né, isso também contribuiu, né, mas Graças a ajudou Deus. bastante, o karatê me ajudou bastante. Aí foi a partir daí que aos poucos eu fui adquirindo gosto pelo esporte, né, e no karatê eu também fiz amigos, né? E Lembra da aí tua primeira competição no karatê? lembro, foi no Campeonato Maranhense de 2015, que foi no ano que eu entrei, né? Eu entrei Já no chegou disputando o Não, Campeonato Maranhense. também não, também não. Foi assim. É, Foi assim, eu entrei no karatê no dia 11 de fevereiro de 2015. Foi a data do meu primeiro treino. Já o campeonato foi em novembro do mesmo ano. Ah, e
Ah, e eu esqueci de falar. E meu estilo de karatê é o Shotokan, tá? Porque tem vários estilos por bom aí. O saber. meu é o Shotokan. E aí foi assim. Aí depois que eu entrei no karatê, eu. Assim, eu até que às vezes sofria, ainda sofro, né? Uma vez ou outra. Preconceito por eu ser autista, né? Mas diminuiu bastante de lá pra cá. E Diminuiu a tendência é bastante. diminuir mais e mais, Mais se ainda, Deus quiser, até zerar. até zerar, Se exatamente. Deus Você quiser. compete na categoria PCD, não é isso? Exatamente. Qual é Exatamente. tem diferença das regras? É a mesma regra para todo Assim, mundo? assim, no kata, que é uma categoria de. É uma luta imaginária, né? No karatê. Mas assim, tem a sequência certa de movimentos e são vários tipos de kata, né? Não muda, é a mesma para todo mundo. Agora, na luta de verdade, aí muda, porque na categoria normal é luta mesmo. O árbitro manda começar, aí é troca de porrada, né? A famosa Para falar troca a de língua porrada. para falar Isso, a nossa língua aqui é troca exatamente. porrada. E já na PCD, não, já na PCD, às vezes eles colocam Kihon e Pon, que no karatê é uma luta parada, ou então tira a fita, né? Que é semelhante à luta mesmo, só que ao invés de trocar porrada, faz tentar tirar a fita do oponente. É assim que Fica funciona uma na fita cadeira. grudada na pessoa. Isso. Ou às vezes é até a própria luta mesmo. Mas na diferença é que quando é luta na PCD não vale rosto. Essa que é a diferença. Sim. Então tu precisaste adaptar a essa regra, né? E na verdade foi assim. Nos 3 primeiros anos de competição, eu competia na categoria normal, né? Só que aí com o passar do tempo, Então eles depois tu foram precisou se vendo... adaptar na regra do PCD, que era Isso, porque diferente. assim, com o tempo eles foram vendo que eu tinha um comportamento diferente, aí decidiram me trocar de categoria. Mas nos 3 primeiros anos era normal, era na categoria normal. E ainda hoje, quando é campeonatos locais, ainda assim, quando é maranhense ou Copa Ribamarense, ainda tem uns ou outros assim, que eu disputo na categoria normal, dependendo da quantidade de gente. Se eles verem que dá pra mim, eles me botam. Agora, quando é no Norte e Nordeste, ou no Brasileiro, ou no Pan-Americano, nesses de fora, aí é tudo PCD. Aí nesses aí não tem como Tu mudar. tem preferência por categoria? Tu prefere qual Não. das? Qualquer uma. Pra mim, Teu negócio é lutar meu karatê. negócio é lutar e ser campeão, né? É isso Inclusive, aí. ó, o meu isso sonho, aí. ó, pra quem não sabe, hoje eu já sou faixa preta, graças a Faixa Deus. preta? Eu cheguei na faixa preta. Eu sou desde o dia... Qual é a tua parece idade, que foi, Marcos? tenho 21 anos. 21 anos. E desde o dia 20 de abril do ano passado que eu sou faixa preta de karatê. No caso, 2024, né? Porque o vídeo vai ficar aí por vários anos. Aí se eu falar ano passado, né? 2024. Pronto, 20 de abril de 2024 foi o dia que eu fui pra faixa preta. E... assim, e logo no primeiro campeonato que eu participei, eu já ganhei 2 medalhas de terceiro lugar, que foi no Já foi kata pro pódio. e no comitê. Já fui pro pódio, exatamente. Aí em 2022, né, eu fiz, depois de muitos anos de espera, eu fiz meu primeiro campeonato de nível nacional, que foi o brasileiro, em 2022. Foi na cidade de Fortaleza. E para mim aquilo ali foi um marco histórico, né? Porque a partir dali eu começava uma nova jornada no karatê, né? Por que eu digo isso? Porque antes não era possível fazer essas viagens. Eu até queria, né? Mas assim, antigamente era assim, para eu ir, assim, eu era de menor na época, né? Aí, para poder viajar assim sozinho, tem que ter autorização, tem que ir no cartório e tal. Só que mesmo fazendo isso, mesmo
sendo possível essas condições para eu viajar sozinho, só que minha mãe não deixava por causa assim do meu comportamento. Não era nem preocupação, não era comportamento mesmo, porque na época eu era assim um pouco indisciplinado, assim, ela não deixava eu viajar sozinho e ela não tinha condição de pagar nós dois para viajar. Aí, ou seja, eu tive que esperar completar 18 anos para eu trabalhar e só então eu consegui viajar pela primeira vez para competir. Para lutar um campeonato. Foi emocionante, né? Foi. Assim, apesar assim assim, eu fiquei em segundo lugar, né, nesse Brasileiro de 2022. Foram só 2 pessoas na categoria. E aí, só que eu digo assim, e logo nesse primeiro campeonato, eu fiz assim uma atuação de respeito lá. Só que aí teve um detalhe, foi roubado esse Brasileiro de 2022. Foi assim, para início de conversa, eles bolaram ali para fazer só uma categoria, kata e a luta, sendo que são coisas diferentes, né? Era para ter uma categoria kata e luta. Só que aí a gente fez os dois, só que na hora de fazer a premiação, consideraram como se fosse uma coisa só. Já começou errado daí. E outra coisa, e na hora de eu fazer o kata, né? Eu fiz um kata nitidamente melhor do que o meu oponente e minha nota foi menor do que a dele. E outra, e não foi só eu do Maranhão que foi roubado, não. Vamos pedir para revogar esse título aí, viu? Não foi só eu, não. Foram quase todos da Federação Maranhense que foram prejudicados pela arbitragem. Enquanto na luta, que na minha foi como é PCD, na ocasião foi Kihon-Ippon, que é a luta parada. Como é parado, tem uma regra lá que não pode haver contato, né? Aí teve uma defesa lá que eu fui fazer, aí quando eu fui dar o contra-ataque, aí encostou, né? Aí eu meio que fui penalizado por isso. Aí na luta eu poderia até ter perdido. Mas no kata, eu fiz o kata nitidamente melhor do que meu oponente. Rapaz, porque nesse kata eu botei toda a minha força, todo o kime, que eles chamam lá no karatê. O kime é o quê? Demonstrando o objetivo do golpe. Botando aquela força, aquela coisa. E já ele não demonstrou tanto isso. Eu lembro do kata que meu oponente fez. Não demonstrou tanto isso. E eu não sei como minha nota foi menor do que a dele. Difícil, né, Marco? Como é que tu vê o cenário do karatê aqui em São Luís? Para os jovens, não só do karatê, do esporte em geral, para pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Como é que tu vê o esporte para melhorar a vida dessas pessoas? Assim como melhorou a sua. Eu digo assim, o Maranhão, pelo que eu já vi, tem um ótimo contingente de bons atletas, tem muitos atletas de nível, né? Só que o que falta para melhorar é a visão política dos nossos atletas, que muitos não são reconhecidos por pessoas de nome. Assim. Aí, ou seja, aí isso dificulta para que tenha patrocínio, para que consiga fazer você sobre os incentivos. Distantes. Isso. Pronto, você falou, isso aí, não tem incentivo de autoridades. Né? É isso. Política pública, não tem incentivo de iniciativa privada. É isso que está faltando para o Maranhão. Mas são atletas nós temos. Mesmos. Não, mas atletas qualificados nós temos sim. O problema é a política, que não ajuda muito. Disso. Qual é a competição que mais te marcou até hoje, de todas que tu disputou? Foi o Brasileiro do ano passado, de 2024. Mas assim, antes de falar desse, eu falei de 2022, vou falar de 2024. 2023. Só que antes eu vou falar de 2023, que foi outro roubo também. Esse outro foi em Salvador.
Então já né? tua segunda competição viajando. Não, terceira. A segunda foi o Norte e Nordeste de 2023, que foi antes. Que assim, 2023 foi o Norte e Nordeste foi no começo de junho de 2023 e o Brasileiro foi em setembro. No Norte e Nordeste eu fiz uma campanha lá, ok. Eu ganhei minha primeira medalha de ouro de um campeonato de nível interestadual no Norte e Nordeste, em Teresina. Foi na categoria de luta, fiquei em primeiro lugar. No kata eu fiquei em segundo. E no Brasileiro de 2023 em Salvador foi assim. No kata, assim, eram 3 pessoas na categoria, né? Aí eu acabei ficando em terceiro. Só que teve um detalhe. Teve um que fez um kata que poderia até ser melhor do que o meu, só que o outro... Primeiro, ele fez um kata, era um faixa marrom, fazendo um kata de faixa amarela. Já começa bem aí. E o kata não foi essas coisas tudo. E o meu, assim, eu era faixa marrom também na época. Só que eu fiz um kata de faixa marrom e foi nitidamente melhor do que o dele. Ou seja, eu fiquei em terceiro e era pra eu ter ficado pelo menos em segundo. Ou seja, foi um roubo total também nesse de Salvador. E tem alguma competição que tu vais disputar próxima agora? Qual é a tua próxima competição aí maior que tu tá? Assim, a próxima de todas é a Copa Ribamarense desse ano. Provavelmente vai ser em abril. Já se a maior de todas, né? A que eu tô mais esperando é o Pan-Americano desse ano, né, que eu fui classificado, né? E daqui a pouco... O Pan-Americano vai lutar contra pessoas de outros países. Exatamente. E onde é que vai ser o Pan-Americano? Vou saber por como que eu fui classificado. Vai ser em Salvador. Vai ser na mesma cidade do Brasileiro de 2023, que eu vou falar agora. E é isso. É a competição que eu mais tenho aguardado ultimamente. O Pan-Americano. Exatamente. Aí, com certeza você vai lutar muito bem. Aí, continuando aqui a falar do Brasileiro de 2023, aí começou no kata, a roubalheira, né? Aí, quando foi na categoria de luta, foi assim, eu ganhei a primeira, né? Porque, assim, teve um que por baia, né? Por falta de oponente, foi direto pra final. Aí eu entrei na semifinal junto com um cearense, aí eu ganhei dele. Aí, esse que foi direto pra final, e tu sabe por que botaram ele direto? Porque, ó, o campeonato foi em Salvador, ele era baiano e os árbitros eram baianos também. Aí, teve um pouquinho de clubismo ali, né? Aí, o que aconteceu? Assim, quem fizer 2 pontos primeiro ganha. É assim. Dessa vez foi tira-fita, né? Aí tava 1-1. Aí, ou seja, o próximo que tirasse era pra ganhar, né? Aí o que aconteceu? Chegou o momento que nós dois puxamos ao mesmo tempo a fita, né? Puxamos assim, simultaneamente. Só que o que aconteceu? Eu tinha botado a mão primeiro. Aí na hora de puxar, talvez teria engatado. Lembro que na hora de puxar demorou um pouquinho mais a sair e ele puxou junto comigo. Ou seja, como eu já tinha botado a mão primeiro, o certo era para ser ponto meu. Deram ponto para ele. Aí foi, mas aí foi assim, 2 árbitros, né, que lá tem 5 árbitros, né? Aí os 2 árbitros que estavam bem posicionados, né, que me viram tirando, deram para mim. E os outros 2 deram para ele, né, porque assim, eles não viram, estavam posicionados mais para ele. E o árbitro central tava na nossa frente e ele viu tudo. Aí o central, na hora de desempatar, né, ele ainda ficou pensando assim, ele ainda ficou pensando, ou pra seja, quem que eu vou dar esse sabe ponto? Por quê? Porque ele viu que fui eu que tinha tirado primeiro. Ele viu que fui eu. Mas aí, como? O meu adversário era baiano. O campeonato era em Salvador, né? Na Bahia. E o árbitro central era baiano também. Aí agora, complica, Marco, tu vai né? ter que treinar bastante pra esse próximo campeonato para tu ganhar desse baiano. Pois é, aí o que aconteceu?
como todo mundo já esperava que eu ia dizer, foi isso mesmo. Ele deu o ponto pra ele e ele ganhou. Ou seja, nessa categoria de luta que eu fiquei em segundo, era pra eu ter sido campeão. Foi injustiçado mais uma Fui. vez. Mas tu vai buscar o título agora do Pan-Americano. Ah, se Deus quiser. Vai sim, tenho certeza. Que tu daria algum conselho para os jovens que querem começar no karatê, assim como você, que vão ingressar na categoria PCD? Total. Qual é o conselho que tu dá para eles? De buscar, né, o conhecimento, né, do esporte, né? E eu digo assim que realmente faz diferença, né? É uma das melhores opções para quem, principalmente para esses que têm terra, né? E vai atrás de uma academia de karatê, pode ser no seu bairro ou num bairro próximo. E aí só falar com o professor, né? Não tem idade, né? Mas o meu grau de autismo é muito elevado. Não tem disso. Lá, inclusive, na minha academia tem um lá que parece que é nível 3 ou é nível 4. Lá ele é faixa laranja. Nossa! Então, ou seja, não tem limitação, não tem idade. Qualquer um pode simplesmente procurar a academia mais próxima. Eu quero entrar. Ir lá, falar com o professor e ingressar no esporte. Qual é a sequência de faixas do teu... é o Shotokan, né? Qual é a sequência? Começa na branca e depois na branca. Aí a segunda é a cinza. A cinza? Cinza. A terceira é a azul. A quarta é a amarela. A quinta é a laranja. A sexta é a verde. A sétima é a roxa. A oitava é a marrom. E a nona e última é a preta. Depois da preta tem os dans? Dans, exatamente. São 10 dans. 10? São 10. Só que assim, primeiro, só tem como chegar até o nono, né? Porque o 10º dan é o atestado de óbito. Mas e outra coisa, e raramente... é isso mesmo. Mas e outra coisa, e raramente alguém chega no nono dan. É muito difícil. O meu professor, inclusive, ele é 5º dan. Que já é bastante. Bastante. E não é à toa que ele é o presidente da federação. Tu deixaria o karatê hoje? Jamais, né? Jamais. Karatê que te fez. E meu sonho é ser professor de karatê. E não é à toa que eu faço faculdade de educação física. Lembra que eu te falei que de manhã eu tô na faculdade? Então, eu tô fazendo educação física lá no Selma, do Renascença. E eu tô no meu primeiro período, comecei agora. Cara, que bom, tua história é muito linda. Gostei muito de falar contigo. Quer falar mais alguma coisa pra gente? Sim. E eu não falei da classificação do Pan-Americano, como eu vou falar agora. Pode falar. E foi assim, eu falei do Brasileiro de 2024, que foi o melhor campeonato de todos que eu já participei. E foi justamente por causa dele que eu me classifiquei. Isso porque eu ganhei minha primeira medalha de ouro em campeonatos brasileiro. Foi a primeira vez que eu ganhei medalha de ouro. Na Bahia também ganhei de ouro, mas é porque eles que decidiram dar medalha de ouro para os 3 do pódio, mas eu não fiquei em primeiro em nenhuma por causa do roubo que eu já contei. Mas nesse de 2024 foi ouro legítimo, foi verdadeiramente primeiro lugar. Aí foi em Curitiba, o campeonato, não falei, foi lá em Curitiba. E foi justamente por causa do título do brasileiro do ano passado que eu me classifiquei para o Pan-Americano desse ano de 2025. Sim. E vai ser em Salvador. Tomara que não tenha roubo de novo, igual em 2023. Salvador é a tua pedra do sapato, né? Eita, e qual é a tua categoria de peso? Tem peso lá no karatê? É só por categoria idade. livre. É por idade. Sim. Tu pode lutar contra um cara que seja bem mais pesado que você. No caso, a minha é
É 1844 PCD. É a minha, 1844. Muito bom saber todos esses detalhes, eu não conhecia. Também gostei demais da tua história. Foi um prazer estar contigo, viu, Marcos? Prazer é meu. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. E ainda mais fiquei muito feliz em saber por você ser uma pessoa próxima de uma pessoa que foi minha professora lá no Jovem Aprendiz, Isso. lá no IEL. Aí eu fico mais feliz ainda, né? Porque Maravilha. assim, é alguém de confiança, alguém assim que eu praticamente conheço, né? Maravilha, muito obrigado pelo Nada. reconhecimento. E eu vou te chamar de novo para outros programas. Pode que eu Tá. estarei à disposição. Então, gente, a gente termina esse programa com o Marcos. Foi emocionante a história dele. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente. E até a próxima. Tchau, tchau.